dicas de física, certo? Principalmente na parte de movimento circular, onde o aluno tem que se deparar com diversas situações. No movimento circular, o aluno tem que ver que é o seguinte, ele vai ter aos pares, vão ter dois espaços, um espaço escalar e um espaço angular. Vai ter duas velocidades, uma velocidade escalar e uma velocidade angular. E duas acelerações, tá certo? Uma escalar e a outra angular. Lembrando-se que a velocidade angular de um corpo vai depender do período ou de sua frequência. Além dessa velocidade angular, temos o que? Uma aceleração centrita. O que é a aceleração centrita? É a aceleração voltada para o centro. Preste bem atenção, por quê? Porque você, fera autêntico, lá no Enem, pode ser que cobre uma força centrita. Segundo as leis de Newton, diz o seguinte, que força é igual a massa vezes a aceleração. Fique atento, porque se o movimento é circular, a força passa a ser uma força centrípeta, uma força voltada para o centro. Então, nesse caso, a aceleração centrípeta, como é voltada para o centro, vai existir uma força centrípeta. Então, fera autêntico, fique atento. Uma outra dica para vocês, fera autêntico, é que sobre eletromagnetismo. Ora, no eletromagnetismo, nós temos campo magnético, tá certo? Que vai gerar corrente elétrica. E corrente elétrica pode gerar também o quê? Campo magnético. Então, esse campo magnético vai fazer com que exista um fluxo magnético onde possa gerar em um fio condutor uma corrente elétrica, tá certo? Então, temos o quê? Um caso bem simples, é o tal do eletroímã, também chamado de solenoide. Outra dica importante para vocês, fera autêntico, é quanto à força magnética. Lembre-se, nós podemos utilizar a regra da mão esquerda, onde o polegar indica a força magnética. O indicador indica o campo magnético e o médio indica a velocidade. Ou seja, lembrando que para você, fera autêntico, que força, intensidade de campo e velocidade. Então, essa velocidade, quando vier, vem em km por hora. Tem que transformar para metros por segundo. Então, nesse caso, lembra uma dica bem para você. Isso aí é uma força magnética sobre uma carga elétrica. Então, para você não esquecer, fique atento. Força magnética sobre uma carga. Quem vê bem sentado, QVB sem de teta. Então, QVB sentado. Se, no caso, o condutor for um fio magnético, utilizamos novamente a regra da mão esquerda. Nesse caso agora seria polegar força, indicador campo e o médio a intensidade de corrente elétrica. Então, para esse caso aí, fera autêntico, nós utilizamos o quê? Lembre-se do ex-presidente americano, Bill Clinton. B, força magnética é B vezes I vezes L, ou seja, então, lembre-se do ex-presidente americano, Bill. Então, se for formar um certo ângulo, é Bill sentado. Tá certo? Então, quanto ao fluxo magnético, só vai existir fluxo magnético se houver o quê? Uma variação em quê? Na corrente elétrica. Temos o quê? Transformadores elétricos. Tá certo? Transformadores elétricos, são reguladores para aumentar ou baixar a tensão elétrica. Então, nesse caso, temos também a parte de óptica, que é explorado bastante, a parte de ondas. Na parte de refração de ondas, é a mesma, é quase idêntico à parte de refração de quê? Da parte de refração de óptica. Lembrando-se que quando uma onda propaga-se de um meio para outro, você lembre-se que a frequência permanece constante. Ora, o que é frequência? Frequência é o número de vezes que uma partícula ou um corpo passa pelo mesmo ponto. Período. O que é o período? É o tempo para um corpo ou uma partícula dar uma volta em torno do seu eixo. Então, veja bem. Então, no caso das ondas, lembrando-se que as ondas podem ser dois tipos. Podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. O que diferencia uma onda mecânica de uma onda eletromagnética? As ondas mecânicas se propagam nos mesmos materiais.
enquanto as ondas eletromagnéticas propagam-se em quê? Em qualquer meio. Pois bem, ferautêntico, nós temos aí, então, essa velocidade de onda vai depender também de quem? Vai depender da densidade do meio. Se é no ar, a velocidade do som, um exemplo, é de 340 metros por segundo. Se for nos líquidos, aumenta, um exemplo, na água. No caso da água, passa a ser 1.450 metros por segundo. Se for no sólido, um exemplo, o ferro, passa a ser em torno de 5.100 metros por segundo. Ou seja, lembre-se, ferautêntico, que a densidade vai influenciar na velocidade de propagação do som. Então, mais alguma